O livro O que é o Espiritismo foi publicado no ano de 1859 por Allan Kardec e completa 166 anos em 2025. É uma obra muito pouco estudada, tanto pelo público em geral quanto pelos espíritas. Nos centros e cursos espíritas, muito se fala no Pentateuco, formado pelas 5 obras que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. No entanto, não se fala do livro O que é o Espiritismo. É a obra mais curta e mais fácil de ler, escrita por Allan Kardec. Nessa versão que eu estou segurando agora, o livro tem apenas 143 páginas, o que estimula o leitor a ler rapidamente. Tal obra, embora profunda, não exige que se leia com um dicionário ao lado, pois foi organizada em 3 capítulos com diálogo, onde são feitas perguntas ao autor e todas as dúvidas respondidas de maneira muito esclarecida. É possível ler um capítulo de cada vez que se pega o livro. Quanto ao conteúdo, é extremamente útil. O livro contém apenas 3 capítulos que se dividem da seguinte forma: primeiro, Pequena Conferência Espírita. Segundo, Noções Elementares do Espiritismo. Terceiro, Soluções de alguns problemas pela doutrina espírita. Antes do primeiro capítulo, contei um título chamado Preâmbulo, que serve como uma espécie de introdução ao livro. Nele, inclusive, se explica o que será tratado em cada um dos capítulos. Na sua parte final, ele explica qual o conceito de espiritismo como ciência e doutrina filosófica, trazendo, por último, uma definição e um conceito-chave que poucas pessoas sabem, inclusive nos centros espíritas. Sendo assim, analisando cada um dos capítulos, iniciamos pelo primeiro, chamado Pequena Conferência Espírita, onde o autor subdivide em 3 partes, que na verdade são 3 diálogos que mostram respostas às principais objeções ou dúvidas mais comuns daqueles que ignoram os fundamentos da doutrina espírita. É como se fossem 3 tipos de diálogos. O primeiro representa a figura do crítico, tratando de questões e respostas para quem tem dúvidas ou não está convencido sobre pontos fundamentais da doutrina. Já o segundo diálogo trata-se do cético, que representa aqueles que não acreditam na doutrina espírita e tentam refutar os seus ensinamentos com argumentos diversos. Finalmente, o terceiro diálogo trata-se do padre, pois eles eram os grandes questionadores do espiritismo do ponto de vista moral e filosófico, pela perspectiva da teologia. Quanto ao primeiro capítulo, fala-se muito que esses diálogos são uma representação das principais dúvidas e argumentos contrários ao espiritismo, trazidos a Kardec com muita frequência por diversas pessoas. Isso fez com que ele organizasse as questões para a obra, categorizando-as conforme o grupo em que mais se enquadrava. No segundo capítulo, é realizada uma exposição sumária dos pontos da ciência prática e experimental, para aqueles que não tiveram uma instrução prévia ou completa. O observador, nesse caso, deve dirigir sua atenção para julgar com conhecimento de causa. É como se fosse um resumo de O Livro dos Médiuns. O terceiro e último capítulo é, na verdade, um resumo de O Livro dos Espíritos. É a solução pela doutrina espírita de uma série de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, que são colocados em discussão diariamente e aos quais nenhuma outra doutrina, religião ou filosofia deu ainda soluções satisfatórias, com exceção, é claro, do Espiritismo, que responde a tudo isso com tranquilidade. Na parte final do preâmbulo, Allan Kardec explica que o livro O que é o Espiritismo é um resumo útil tanto para os iniciantes quanto para os adeptos, pois fornece meios para responder às primeiras objeções que lhes são feitas. Também é fácil porque no livro estão reunidos os princípios que os estudiosos espíritas não devem jamais perder de vista. Assim, no final do preâmbulo ele explica: abre aspas, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste na relação que se pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Assim,
Pode-se defini-lo, abre aspas. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Chegamos ao fim dessa exposição sobre o livro O que é o Espiritismo. Deixe seu comentário dizendo se está lendo, quantas vezes já leu e quando vai começar a ler o que é o Espiritismo. Até a próxima.